Bom, falando um pouco sobre a apresentação de trabalho, pessoal, iremos começar o quê? Antes da apresentação, temos que fazer a submissão do nosso trabalho, né? Então, é sempre importante lembrar que quem manda é sempre o edital. Então, quem tivesse a intenção de fazer a submissão do trabalho, é importante estar sempre atento ao edital. Mas por que essa atenção ao edital em especial? Porque o edital está ali, então, as normas do Congresso, vamos colocar quem se interessa por apresentar aí uma mini AG, uma Assembleia Regional em si, um Congresso, como o Pedro falou mais cedo. Enfim, qualquer apresentação é importante estar ciente das normas para saber também o tempo de apresentação, o público em si, né? São coisas importantes que fazem você ter um bom planejamento da sua apresentação, certo? Bom, falando um pouco sobre o trabalho, como já citado anteriormente, apenas coisas essenciais, né? O título, né, de um trabalho, sempre muito importante lembrar que ele tem que ser sintético, instigante, por representar ali informações que vai chamar a atenção do ouvinte, né, do participante, um congresso, ao ver o folheto, é ali que você já vai chamar a atenção do seu público, então, apenas lembrando informações já faladas, mas que de sua importância para uma boa apresentação. Introdução, lembrar sempre de colocar aquele objetivo final, né, como o Pedro falou anteriormente, objetivo no final da sua introdução, para não deixar ali seu trabalho confuso. Já a questão dos métodos, uma informação bem relevante é o que, além de você fazer a descrição das suas técnicas, das questões gerais, geralmente já utilizadas, é importante você destacar alguma coisa em diferencial dos demais trabalhos. O resultado, portanto, né, é aquela questão. Você tem que falar dos resultados gerais, mas tentar ao máximo não jogar os dados, né, jogar os dados nos ouvintes, né. E a conclusão em si, importante responder, dar aquela revisão geral, se você respondeu todas as suas perguntas elaboradas, né, durante no seu trabalho, e evitar também o uso de muitos jargões que são predominantes, né, na explicação em si. E agora, né, afinal, como fazer uma apresentação de qualidade? Bom, ouvindo algumas instruções essa semana de algumas capacitações, muitos instrutores falavam exatamente isso, que é necessário você ter um bom planejamento para você fazer uma apresentação de qualidade, tanto escrita quanto, né, uma apresentação oral. Então, nesse planejamento, você justamente tem que atacar o quê? O seu alvo, você ter um objetivo em si, ter uma meta a ser atingida, né, o alvo do seu trabalho, você conhecer o seu público, se ali você terá mais pessoas especializadas no seu assunto, será um público mais leigo, mas sempre atentando para atender os dois tipos de público, né? E, por fim, falando sobre o tempo, né? No seu planejamento, você tem que ter uma noção de tempo, tendo ali prazo para algum imprevisto, né? Tempo final para retirada de dúvidas, sempre muito importante. Então, o planejamento em si é aquela questão que você vai recordar o primeiro slide que eu falei, atentar ao edital. Agora, falando um pouco mais sobre o roteiro de apresentação, né? É visto que muitas pessoas têm o roteiro de apresentação. Muitos famosos palestrantes têm o seu roteiro em si para ser guiado ao longo da sua pesquisa, né? Ao longo da sua apresentação, num congresso, num banner, seja o que for, né? Mas é sempre importante estar atento que podem ter obstáculos ao longo da sua apresentação. E um bom apresentador sempre está pronto para ter uma rápida resolução. Por exemplo, né, vamos colocar aqui, você tem um tutor em um congresso, você tem que fazer sua apresentação geral, e ele está com seu pendrive de apresentação. Logo, que você vai deixar de apresentar porque o tutor não chegou a tempo no congresso? Não, você vai fazer a sua oratória de forma sem ter um meio visual, mas apresentando do mesmo jeito, sempre tentando resolver os obstáculos previstos para você fazer uma boa apresentação. Nem sempre uma questão visual, uma questão oral vai resolver toda a sua apresentação em geral em si para ser bem qualificada. Bom, falando do roteiro que muitas pessoas seguem, temos aqui alguns métodos muito utilizados no mercado de trabalho que são trazidos para uma apresentação. O primeiro dele, conhecido como Círculo de Ouro, né, o Golden Circle,
não sei se alguns já conhecem, usado por algumas empresas famosas. Ele consiste, o que consiste em si, né? Esse círculo de ouro. Ele consiste em você utilizar por meio de 3 perguntas, tendo a pergunta central como principal, você sempre utilizar essas 3 perguntas para indicar o roteiro, o rumo do seu trabalho. Então, ele nos diz o quê? Que você, começando pelo porquê do seu trabalho, o propósito em si, a causa que você está realizando aquele trabalho, você terá um rumo da sua apresentação, né? Você estará fazendo o quê? Com que a população em si, ela consiga, com que quem está assistindo a sua palestra, consiga entender mais fácil os assuntos mais complexos. Então, eles dizem isso nessa teoria. Se você começar falando pelo porquê de sua apresentação, os ouvintes irão entender facilmente as questões mais complexas da apresentação em geral, certo? Aí depois você pode abordar o como, né, que seria o processo, a metodologia que você utilizou para resolver o seu artigo, seja o que for, né? E, por fim, o que seriam os seus resultados, né? Sua finalidade em si. Mas também existem outros métodos de apresentação. Uma técnica também famosa, utilizada por empresas como Uber, LinkedIn, muitas empresas utilizam desse método, é o pitch, né? A técnica pitch, ela é utilizada como uma forma de você apresentar grandes conteúdos em um curto período de prazo, certo? Então, você tem muitas coisas para apresentar, mas tem que apresentar em um curto período de prazo. E aí, o que essa técnica consiste? Ela consiste em você pegar as informações mais relevantes, as principais informações, e passar para o seu ouvinte. Qual a finalidade disso? A finalidade é que no final da palestra, o seu ouvinte já esteja convencido das suas principais informações e não se atente apenas aos pequenos detalhes. Logo, quando você abrir um espaço para dúvidas, o ouvinte não vai se referir a voltar a você para perguntar: ah, mas aquela parte do trabalho eu não entendi tal questão, pode repetir? Não, no final da sua apresentação, o ouvinte, ele vai justamente falar o quê? Ele vai tentar aprofundar uma questão já falada por você. Vai querer saber mais sobre essa questão. Então, você colocando como pontos principais, ressaltando os pontos fortes na sua apresentação, vai ser uma forma de você ter mais conhecimento no momento de dúvidas, né? Bem como chamar a atenção do ouvinte. Importante também você ressaltar, caso você não saiba responder uma pergunta, às vezes é melhor você ser sincero nesse momento de apresentação, dizer: eu não sei responder agora, deixa o meu e-mail para dúvidas eventuais, né? Do que você tentar forçar a aplicação adquirido por você. Agora, do layout, né? Sempre importante, algumas dicas que foram passadas para a gente, é que é necessário você avisar duas ou três fontes no seu texto para colocar as informações nessa tela. A palavra apresentação se encontra mais à esquerda, numa fonte maior, como referência que ela é mais importante, certo? Chamando mais atenção. E logo abaixo vem como subtítulo, né? Mais à direita, como a gente pode observar aqui, e uma letra diferente, certo? Então, uma observação importante para quem quiser fazer uma apresentação em si. A questão das cores, sempre tendo uma cor principal, certo? E uma cor secundária, porém cores parecidas, né? Tendo um contraste com o fundo, importante, né? Não seria adequado colocar aqui numa apresentação um fundo preto, né? Com uma letra mais escura, né? E também agora falando em relação ao uso de textos, né? Apesar de não ser adequado, né? Não ser muito indicado o uso de texto, aqui a gente pode observar um exemplo à esquerda de um texto mal formatado, né? Colocado aqui bem, dos dois lados temos o mesmo texto, mas à esquerda um texto mal formatado e à direita um texto melhor formatado, como a gente pode observar que tem uma explicação bem melhor, né? Uma coisa importante a se lembrar também é em relação ao uso de imagens. Às vezes você utilizar
de uma imagem apenas em cada slide, você já enfoca o seu assunto principal, não deixa o ouvinte perdido. É uma questão principal aí para quem deseja realizar um bom slide. Além disso, agora falando um pouco sobre a postura dentro e fora do palco. Essa postura não sendo sistemática em relação a você andar correto, questões assim, mas em relação a você utilizar o local que você está como meio de você fazer novas amizades, de você conhecer alguém que possa te ajudar em um futuro projeto, né? Você utilizar o lugar que você está para você fazer novas conexões, né? Sendo sempre muito formal em palco, mas fora dali tentar fazer sempre outras conexões com outras pessoas a fim de novos projetos, né? É importante também, né, como já falado, priorizar a fala e não os slides. E agora, em relação um pouco sobre a oratória, alguns pontos importantes, né, que a gente tem que relembrar aí, em relação à postura e caminhada. Quem fez, acho que a mini AG, que teve um pouco tempo atrás aí, falou bastante coisa importante em relação à oratória, né? Você tentar ao máximo se localizar em um ponto que seja adequado para quem está assistindo sua palestra conseguir ver sua apresentação visual, né? Os seus slides, você não ficar sempre percorrendo todo o espaço do palco, né? Você tentar usar também recursos não visuais, como utilização de mãos, muito importante, né? Atentar também para o domínio, né? Acho que o melhor remédio para você fazer uma boa apresentação é o domínio do seu trabalho. Então, você fazendo a prática ali muito tempo, eu acho que você tem que treinar bastante para saber responder todas as perguntas. É uma coisa que eu me atiro muito a isso. Às vezes não é tão importante você saber todo o conteúdo, mas clicar bem adequado àquilo que você já tem em mente. No mais, pessoal, só em se lembrar de treinar, treinar e treinar para ter aí uma boa apresentação, tanto oral quanto escrita. Então, essa é a nossa apresentação bem rapidinho para a gente finalizar. E qualquer dúvida, a gente está aberto agora.